Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui direto da redação do Adrenaline e nós temos hoje um convidado. Está aqui com a gente. Oi! E o João também. Eu achei que eu era o convidado. Nós temos então o João Gun, questão de se deixar estar presente. Eu sou o Diego Kerber, a galera você já conhece aqui da Adrena. E hoje nós temos com a gente Alfredo Reis. Também conhecido como Alfredo Reizen. Lançando um novo meme aqui. Você pensou essa quando? Assim, faz uns 3 dias que você está pensando nela. Desde a primeira vez que eu vi o nome, assim, Alfredo Reizen. Para quem não te conhece, então, Alfredo, se apresenta pra galera. Meu nome é Alfredo Reis, sou especialista técnico da AMD Brasil, trabalho há 6 anos na AMD como responsável por todas as plataformas e também sou o porta-voz da empresa para lançamentos e dúvidas técnicas que tiverem, por favor, mandem suas perguntas que hoje estão com a pessoa correta para tirar essa dúvida. Vocês oficialmente. Senti muita swag, eu né? senti muita firmeza. Tremi aqui na cadeira. Eu sou o cara que resolve. Então... eu faço a coisa acontecer. Pergunta aí. E é bom que o Reis esteja aqui, porque acabou de acontecer o lançamento dos processadores Ryzen, baseados aí na microarquitetura Zen. Isso aí. Faz um tempinho, assim, a gente publica às vezes uns rumores lá. CPU, metade mentira. Alguma coisa sobre processadores. Eu não aguento mais falar de Ryzen. Ainda bem que vocês lançaram. Eu ia desmanchar escrevendo rumores sobre isso. Eu assisti a última live de vocês e... Qual das últimas 6? Que todas começam com rumores de Ryzen. Exatamente. As últimas já estavam ficando repetitivas, né? Porque saiu um novo rumor do Ryzen. Nossa, de novo, outro rumor, né? Mas, não, o pacote Ryzen era oficial o começo do videocast. Pacote Ryzen. Mas e vocês têm que entender que nós estamos aqui onde os rumores vêm para morrer, que é nos lançamentos. Exatamente. Então, oficialmente, está no ar 3 produtos Ryzen. E Ryzen, explica pra gente então quem são esses 3 primeiros processadores que estão sendo lançados. Ryzen 7, a ideia é, há muito tempo o mercado está estagnado, esse mercado mainstream aí está estagnado em termos de desempenho, de performance. E nós trouxemos o Ryzen 7 justamente para trazer um boom de desempenho para esse mercado mainstream. A AMD já tinha prometido que o maior número de desempenho estava vinculado ao maior número de núcleos. O FX foi o começo dessa ideia. Mas não sei se deu tão certo. Quebramos compatibilidade. O núcleo, naquela época, com a tecnologia que se tinha, então, disponível, ele teve que ser simplificado. E simplificação custou muito caro para o FX em algumas coisas. Nós estamos falando isso desde aquela introdução do Bulldozer, né? Exatamente, desde a introdução do Bulldozer. Agora, o processo de 14 nanômetros já está disponível para a AMD. Aliás, já estamos produzindo em 14 nanômetros, agora estou fazendo 1 ano e meio. Por causa da Polaris, né? Por causa da Polaris. Então já é um processo maduro, a AMD tem um profundo conhecimento como ele funciona, ótimos produtos já foram lançados. E o Ryzen veio aproveitando de toda essa tecnologia disponível, madura, trazendo inovação agora para o universo do CPU. Então, só para terminar, são 3 produtos, Ryzen 1700, 1700X e 1800X que estão à disposição. É o topo da cadeia, né? É o topo da cadeia. E é do 1800X que eu queria comentar até, porque claro que performance é muito importante, o 1800X que está encabeçando, né, nessa área. Só que apesar da performance ser importante, o que realmente chamou a atenção e fez a galera parar é o preço. É o preço que você olha aquele slide e fala, porra, como assim? E essa é a minha pergunta, tipo, como que foi possível vocês conseguirem dar esse salto na performance, que é o que você está destacando aqui como importante para o surgimento do Ryzen, mas ainda entregar metade do valor do processador que vocês mesmos destacaram como concorrente direto dele, que é o 6900K. A arquitetura, ela foi planejada para ser competitiva. Tá? Ela foi planejada para ser competitiva desde o princípio. A AMD tinha ideia que nós precisamos ser competitivos de novo no mercado. Então, o núcleo foi projetado para ser o mais eficiente possível e sempre teve uma preocupação de como faremos isso de maneira competitiva. Isso foi desde o princípio do planejamento. Entendi. E chegou nesses níveis de resultado. Aliás, chegou além, os planejamentos iniciais davam em torno de 40% de aumento de PC. O resultado final, uma coisa é o planejamento, outra coisa é a linha de produção, você tem aquelas variações, silício, chegou no nível que você esperava, chegou muito além do que nós esperávamos. Então foi um produto
que chegou de maneira competitiva com um desempenho que surpreendeu até mesmo o pessoal que estava planejando ele. Ficou Entendi. Excelente. Se eu consigo, tentando trazer isso de uma forma um pouco mais clara, né, mais superficial. Então, para quem não conhece IPC, então é a capacidade de fazer instruções por clock. Cada vez que dá um clock, o Instructions processador... per clock. Exatamente. O João sempre tem essa voz didática quando ele fala assim. Baixa a escola de hardware. Baixa, dá esse pacote ali. Mas então, o que aconteceu? Os FX trouxeram os Bulldozer, né? Bulldozer e as arquiteturas que vieram depois baseadas nele. A ideia era fazer muitos núcleos, mas na época a tecnologia, para dar performance para cada núcleo, não era tão eficiente. Foi simplificado o núcleo e, consequentemente, o IPC dele não era tão muito bom. Não era Tanto muito que nós tínhamos o tal do módulo Bulldozer, que até juntava dois e distribuía alguns recursos entre esses dois. E quando a gente observava a performance de cada núcleo, ela não era tão alta, porque a ideia era ter vários núcleos. Mas então, ao longo desses anos, o que deu errado? Os softwares não se adaptaram para os múltiplos núcleos? Não foi um problema apenas de software, teve mais coisas incluídas. Então, vamos lá, software, quando você não é líder do mercado, normalmente planejamento, desenvolvimento segue quem é líder no mercado. Eles não seguiram a AMD nessa parte. Além disso, de repente, nos últimos 5 anos, voltamos para o começo do século XXI e todo mundo esqueceu que processadores são multicore. Single instruction virou a coisa, single thread virou a coisa mais importante dos benchmarks. E quando você usava um processador FX, realmente você tinha um problema de desempenho, mas ele não era tão ruim assim. Na verdade, ele era muito bom. Se você comparar hoje o nível de preço que a gente tem, o FX 8300 ele é mais barato do que muito processador dual-core da concorrência. Ah, sim. Você leva um octo-core no lugar de um dual-core. Para quem trabalha com renderização, vocês mesmos fazem isso, não tem como comparar os dois universos. Sim. Então, teve uma força do mercado, teve a parte de incompatibilidade, e juntando tudo isso, deu os problemas que nós tivemos com a FX. Entendi. Do lado contrário, aprendemos com nossos erros, sabe? A AMD, ela tem meia-culpa, sim. Ela tem a meia-culpa, mas ela aprende com os próprios erros que nós cometemos e desenvolvemos uma arquitetura conforme o mercado pediu. O que o mercado quer? Ele quer um alto IPC, quer um bom single instruction, single thread? Ok, vamos fazer isso. O que mais o mercado precisa? Você precisa de inovação na parte de I/O, um SoC para tornar a plataforma mais competitiva, e é a parte de plataforma que vai ser o diferencial da AMD. Vocês vão ver muitas coisas, muitas plataformas diferentes sendo desenvolvidas com o Ryzen. Isso é muito importante, foi uma plataforma pensada para o futuro. Então, nós ouvimos o que o mercado queríamos, fizemos o desenvolvimento do Ryzen. Foi um desenvolvimento longo, já está beirando aí 4 anos de desenvolvimento, e agora o produto final nasce. A Lisa chegou a falar que foram 2 milhões de horas de engenharia para desenvolvimento. Só para fazer um destaque, então, na declaração, você está comentando que, tipo, o FX pode ter ficado um pouco aquém das expectativas, mas você destacou que os benchmarks não refletiram o que o processador efetivamente entregava na experiência do usuário, por causa dessas otimizações. Tanto é que tem usuários que não trocam o FX dele por outros da concorrência, porque naquele custo-benefício que ele comprou, é impossível ele ter alguma coisa equivalente para a aplicação que ele usava. Faz sentido. Principalmente quando usa realmente múltiplos núcleos. Virtualização, renderização, esse tipo de uso, o FX é imbatível. É o que eu vejo também com a série do PC baratinho, que eu tenho usado o FX há bastante tempo. Sim. E ele tem estado bem. Né? Usei muito tempo 6300. Agora está com 8300. Foi para 8300 por uma questão de custo, que o 8300 ficou relativamente barato, e porque alguns games, no caso do Battlefield 1, deu uma pressão em cima dos 6300 que ele não levou muito bem, aí eu subi para 8300. É aquela questão, o FX tem muitos núcleos, quando o jogo faz bom uso de muitos núcleos ele sai muito bem, mas tem jogo que joga tudo no Core 0 e vamos lá. Aí os FX dão uma suadinha. A otimização sempre vai pegar, cara, isso é... Só que vamos em frente, porque agora é Ryzen, não é mais FX. Sim, e a minha pergunta... O Ryzen vai conviver com o FX ainda, né? Mas o FX todo mundo já conhece. O FX todo mundo já conhece. Vamos falar de Ryzen. Não, inclusive a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa convivência, pensando até nos usuários que não têm condições. Imagina, vocês até começaram anunciando super high-end, não é todo usuário que tem condição. Sim. A gente vai falar um pouquinho dessa convivência depois. O que eu queria perguntar agora é, 2 de março, Ryzen estarão disponíveis. E para nós, brazucas, chega aqui também? Começou a distribuição interna entre distribuidores masters
da AMD no dia 24. Dia 24 eles receberam de fevereiro. Inclusive o NDA funciona por causa disso, para você não ter vazamento de produtos. Só que para o Brasil a gente tem uma logística um pouquinho mais demorada. O carnaval está aí nessa semana, talvez atrase para alguns distribuidores. Vai ajudar nem um pouco. Vocês sabem bem que o carnaval dá uma segurada. A logística do distribuidor pode ter essa variação. Alguns vão conseguir dia 2, outros um pouquinho depois, mas a partir dessa primeira semana passando aí, por causa desse atraso, já vai estar sendo distribuído em grandes volumes. Isso é importante salientar. Grandes volumes de Ryzen chegaram para o Brasil. É verdade, isso aí, inclusive, a gente mais tarde vai abrir para as perguntas dos usuários que a gente colheu ali no post, mas até teve essa preocupação de disponibilidade, esgotamento, as quantidades, tá... Só comentando, tipo assim, lançamento é sempre complicado, claro, né? Todos os problemas que podem dar vão acontecer no lançamento. Isso é normal. Mas tivemos um trabalho muito pesado com os fabricantes de placa-mães para justamente garantir que tenha supply, não só do processador, o cara compra o Ryzen, mas vai fazer o que com ele? Claro. Então, a gente fez esse trabalho para garantir disponibilidade de placa-mãe de diversos fabricantes junto com o lançamento do Ryzen. E o trabalho foi feito não só para garantir no lançamento, mas tipo assim, já tem containers chegando, navio marítimo com placas AM4 para assim que tiver o lançamento já ter também uma queda de preço para garantir o melhor produto custo-benefício, que é o forte da AMD, sempre foi custo-benefício. Já está até na tela, acho que a Gabi estava jogando ali. Quero perguntar um pouco sobre mais da linha, porque nós temos então a linha 7, 5 e 3. Eu nem consigo pensar de onde esse padrão de números pode ter aparecido na AMD. E eu queria saber um pouquinho porque a linha 7 então é a topo de linha. É o conceito máximo de performance. Mas quando o pessoal está montando um PC Gamer... Deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui. Muito feliz com aquele rumor de que eles iam se chamar Senhor 7, não era verdade. Eu tô muito feliz, Ryzen. Você sabe de onde veio o SR, né? Não, era a abreviação do nome da plataforma, que se chamava Summit Ridge. Summit Ridge, porra, claro. Era a abreviação do Summit Ridge. E alguém pescou aquilo ali. E alguém pescou, colocou SR7. Imagina só, Senhor 7. Aqui no Brasil, esse Senhor 7 ia ser engraçado, mas porra. Ai, cara. Mas então eu quero ter uma ideia do restante da linha. Principalmente para onde vocês vão voltar a linha 5, vão voltar a linha 3. E inclusive no evento lá em São Francisco, até a Gabi tinha colocado antes na tela, eles chegaram a nos dar uma previsão. Então nós temos o Ryzen 5 vai sair para o segundo trimestre. E o Ryzen 3 para a segunda metade do ano. E a foto é batida de longe, eu estava num lugar meio longe da tela, não critiquem. O Diego sofreu tanto bullying, já está se justificando. Eu já estou me defendendo antes de vocês ofenderem a minha foto, eu estava longe, ficou bom até. Tá? E agora eu queria ter uma ideia, então, para quem que vocês vão voltar? Qual é o foco dessas outras duas linhas? A ideia é ter uma unificação de todas as plataformas que a AMD ofereceu em uma única plataforma no futuro. Então vai acabar a sopa de letrinha da AMD, obrigado. A M1, muito obrigado. a M3+, FM2 Plus. A longo prazo, nós vamos centralizar tudo numa plataforma. E é lógico que para fazer isso, você tem que ter uma gama de produtos para atender todo o mercado que vai migrar para essa plataforma nova. Então, primeiro foi o cara de maior desempenho, que foi o Ryzen 7. É para mostrar serviço, né? Para mostrar serviço, para mostrar que a AMD não veio para brincar. E para quem quer um processador com ótimo desempenho e ótimo custo-benefício, você vai ter opções no futuro de Ryzen 5 e Ryzen 3. E, de novo, a meta da AMD, quando vocês verem falar de desempenho em CPU, a gente está colocando muito desempenho em cima daquele segmento. Então, não estranhe vocês verem slides da Ryzen apresentando mais 50% de desempenho em cima de Ele aponta para minha tela, porque é exatamente o que eu tenho aberto aqui. Isso aqui também foi na apresentação de São Francisco, para quem está curioso sobre a performance de um possível Ryzen 5, o 1600X aparece dando uma coça num Core i5, LT ali embaixo no Cinebench quer dizer que é multithread, e eu não lembro quantos threads tem esse cara, peraí. Essa tá em foco, ó, vocês vendo que eu tive que fazer várias tentativas para acertar as coisas. 6 cores e 12 threads. Ele tem 6 cores e 12 threads. SMT em toda a linha, né?
Eu acho que não. A gente não vai poder falar sobre isso. Olha, pela embelida de saliva que rolou aqui, eu já confirmo alguns modelos sim. Apesar que todos que foram mostrados Os que foram mostrados São Francisco, até agora. Então são os senhores 3, talvez. Os que senhores não 3 tem, talvez. SMT, tô suspeitando. O Ryzen 7, Ryzen 5, todos têm o SMT habilitado. SMT, para quem não sabe, nós estamos trabalhando com vários threads em cima, 2 threads em cima de cada núcleo. É uma tecnologia muito parecida com o que o meu concorrente chama de HT. Então, nós temos uma tecnologia parecida. Então, cada núcleo real do processador, agora, ele simula um segundo núcleo lógico. Então, o processador de 8 núcleos são 16 threads. O processador de 6 núcleos são 12 threads. Então, e é por causa disso que aplicações que usam CPU intensivo, você vai ter um ganho de desempenho muito grande. Porque onde meu concorrente oferecia 4, eu coloquei 8 e com 16 threads. Isso que é importante mostrar naquele gráfico que eu estou catando aqui de novo, é que aqui foi usado o Cinebench de múltiplos núcleos. Então, obviamente, lembrando que o Core i5 7600K, esse tem Hyperthread? Agora me deu um branco. O i5, não, então não foi no i5. Tem, né? Acho que esse... Aliás, 2 de março, se vocês quiserem saber o desempenho de toda a plataforma, por favor, leiam o review da DLM. A gente não tem desse aqui que está na tela. Esse eu não consigo provar, mas a gente vai ter aí... A ideia com essa nova plataforma é, aonde a AMD era fraca, agora nós estamos muito competitivos. E aonde a AMD já era competitiva, que era no multithread, agora ficou muito mais competitivo. É bem simples assim. Onde nós tínhamos o calcanhar de Aquiles, nós resolvemos esse calcanhar de Aquiles. Onde nós éramos bons, continuamos melhores. Acho simples assim, acho ótimo. Inclusive você destacou a SMT e comentou da concorrente, acho que é uma coisa legal de destacar da SMT, é vocês colocarem eles, pelo menos até o 5 você já garantiu aqui, que a concorrente, como você fala, eu posso falar Intel? A gente pode dizer a Intel, a gente pode dizer Hyperthread. A Intel é um pouco mais restrita com os modelos que acabam ganhando o HT. Então acho que esse vai ser um diferencial interessante aí em cima das opções do Ryzen. Inclusive o 5, que é o que a gente não se falou muito até agora, acho que o 5 é o que os nossos usuários mais esperam para ver. Eu colocaria da seguinte forma, na plataforma mainstream, que é a plataforma que atende 95% dos usuários, são pouquíssimos os usuários que usam uma plataforma extrema de entusiastas. Sim, é mais nicho. Essa plataforma atende 95% dos usuários. Ela não só restringia o número de threads, como o número de núcleos. É simples assim, ela restringia o número de threads e o número de núcleos. Agora a AMD veio para resolver esse problema. E um detalhe que a gente falava ali da performance em cada núcleo, além de ter a vantagem de ter mais núcleos, eu tenho aqui também um gráfico aqui, puder pôr, Gabriela. Aqui uma comparação do 6900K com o Ryzen 1800X, e uma pessoa que quase passou na frente desse gráfico, muito obrigado a essa pessoa, vê que eles apresentaram um resultado parecido em apenas um thread. Ou seja, então, quando for uma coisa que cai num thread só, agora os Ryzen têm desempenho para aguentar o tranco, e quando fizer bombas de múltiplos núcleos, vocês põem um monte de núcleo. Onde era o nosso ponto fraco, o nosso que o Raíssa estava comentando, era agora equilibrou o jogo. Single thread. Tá? Lembrando que isso aqui equilibrado. É tudo gráfico comprado da AMD. Se vocês quiserem ver os nossos benchmarks, vai ter análise na Adrena. Por favor, testem. Por favor, leiam. Por favor, testem a tecnologia da AMD, porque viemos muito forte. Quando o cara bota fé, aí sim, não. Bom, pra galera então que tá ansiosa para ver do Ryzen 5, que parece ser a linha mais interessante para quem tá pensando em montar um PC gaming, nós temos então, por enquanto, apresentado pela AMD o 5600X e o 5500X, um com 4 e 8 threads, né, o 1500X, e aqui o 1600X tem 6 núcleos e 12 threads. Isso vai aparecer aí no segundo trimestre. Ambos com multithreading. E o Ryzen 3, então, só para depois a segunda metade do ano. Só para as informações, só mais tarde também. Inclusive, só puxar uma outra pergunta para cima, lembrei agora, aquela gama de tecnologias SenseMai, aquele pacote foi... É SenseMai? SenseMai, o Pure Power, mas... O SenseMai é tudo. Faz parte do SenseMai, né? É o pacotão. SenseMai é o pacotão. Ele tá em tudo? Tá em tudo.
Tá? Todos os processadores têm aqueles recursos. Aquilo faz parte da tecnologia do núcleo de desenvolvimento. Todos têm aquela ideia do Tem Neural Net Prediction. Então, com Machine exatamente. Learning incorporado. Todos têm overclock? Todos têm overclock. Até o Ryzenzinho 3 ali, o Sr. 3 vai conseguir? O que vai limitar, na verdade, é o TDP, né? Porque tem essa preocupação de consumo. Tá. Então é lógico, se você comprou um processador de 95 watts de TDP, você vai ter uma margem Entendi. maior. Para jogar mais energia em Se cima dele. você vai ter um processador de 65 watts ou com TDP menor, você vai ter uma restrição maior aí no clock máximo. Que Faz vai sentido. atingir. Falando em margem, uma das tecnologias que deixou o pessoal mais curioso é a tal do XFR, né? O XFR teve bastante perguntas dos usuários. Inclusive, a AMD deu uma de safadinha, né? Todo mundo falava, não, eu gosto. O X é de Extended Frequency Range. E na verdade não, o X é só de extremo. É verdade, teve esse rumor, teve essa coisa de os modelos com X são os que vão ter XFR. Exato. Né? A AMD deixou, não, tá certo. Já que vocês ficam vazando mesmo, fica falando merda. Eu vou deixar vazar errado. Fica aí com o teu Sr. 3 aí. Então onde vai ter XFR? Como a gente sabe se vai ter XFR ou não? É uma tecnologia do núcleo. Todos têm XFR. Essa é uma ótima maneira de saber. Ryzen tem. É Ryzen. Resumindo. Exatamente. Que essa é uma pergunta que os usuários chegaram a fazer. E que tipo de coisa a gente pode esperar do XFR? Como é que ele vai operar? É lógico que você tem a limitação do TDP, como eu comentei, mas foram incluídos centenas de sensores que antes não eram tão usados assim na arquitetura. Foram incluídos centenas de sensores que medem milivolt, diferenças de milivolt, diferenças de miliwatts de consumo, diferenças de 0,1 Celsius na temperatura do processador. E a ideia é você ter um controle, um ajuste fino de 25 MHz. Então, o turbo dele, pegar o 1800X, por exemplo, ele funciona 3.6 com turbo para 4 GHz. Mas a pessoa ela instalou um water cooler. Então, ele tem uma margem de temperatura muito boa, porque a diferença entre o water cooler e um cooler tradicional não se compara. Aliás, para se comparar tem que ser um air cooler muito bom. Tipo um da Noctua. Veio junto aí dentro dessa maravilhosa... Vai subir um cifrãozinho aí do lado. Eu sou patrocinado. Junto na caixa que a AMD mandou. Vocês não sabem o que é voar 3 voos com isso aqui. E todo mundo perguntando se é uma caixa de som. Tá, não vamos... Todo mundo perguntando o que é uma caixa de som é ótimo. Bom, mas não vamos dispersar muito. Também Obrigado por ter trazido o meu presente. Aqui, ó, você vê que até os caras na AMD tá brigando pelo Ryzen. O Ra já teve que comprar um ao vivo na apresentação. Mas antes da gente dispersar muito sobre o XFR, você diria então que essa gama de sensores que é o diferencial de um Turbo Boost tradicional? Exatamente. Então você vai privilegiar o usuário que investiu numa boa placa-mãe, que vai fazer uma alimentação melhor. Você vai privilegiar o usuário que comprou um sistema de refrigeração melhor. E ele simplesmente comprou aquilo, ele vai ter um desempenho elevado por ter comprado aquilo. Então, eu vejo o turbo dele ser 4, ele vai poder subir mais do que isso. Mais que 4 até no 1800X. Mais do que 4. Só de ter um water cooler. Só pelo fato de que ele tem um water cooler. Isso vem por padrão, então, né? Isso vem por padrão. Acaba trazendo mais ganho pelo investimento dele em cima do sistema de refrigeração, né? Pode fazer o cara acabar optando, às vezes, por um water cooler que ele não colocaria antes, porque... O entusiasta, ele compra hardware entusiasta. E agora nós vamos dar benefícios para o público entusiasta que comprou um hardware especial. Não só o processador, mas todo o conjunto que acompanha o processador. Ô Diego, tira isso aqui um pouquinho, tá tapando não, muito peraí. o A gente ainda não tá falando sobre as placas-mãe também. Então, próximo assunto, Raiz, é placa-mãe. Viu? Esse é o Alfredo Ryzen. Eu ponho a caixa pra cá. Gente, achei. Eu tô meia hora procurando o gráfico disso que o Raiz tá falando. Eu tenho uma foto fora de foco que eu bati no evento. Deve ter fotos fora de foco do que vocês quiserem aqui. As fotos do Diego. As fotos do Diego. Nós temos aqui um belo exemplo de... A linha verde aqui é um estágio inicial. Meu Deus, essa foto minha ficou ruim. Aí depois nós temos aqui nós temos o segundo estágio do Boost. E esse totozinho azul aqui porque ele vai até 4.0, né? O 1800X. Exatamente. Esse totozinho para 4.1 foi automaticamente porque o cara tinha gastado bastante num cooler. Ele conseguiu ter essa margem.
E é lógico, isso foi em uma determinada aplicação. Sim. Vamos lá, e o detalhe que é o... Vamos falar de uma coisa prática. Games. Games normalmente não usam 8 núcleos. Sim. Então, a maior parte do tempo usam 4. São poucos, dá para contar no dedo os games que realmente fazem uso de multicore. Então, a pessoa está jogando um game mais antigo, que não faz uso dos 8 núcleos, os núcleos que estão ociosos entram em modo de stand-by, eles economizam energia e te possibilita agora eu consegui pôr melhor aqui, Gabi, dá para mostrar melhor para a galera. Exatamente isso que ele está falando, porque veja que o número de núcleos ativos quando subiu mais, caiu para base. Para menos de... Aqui ele teve um instante que ele usou menos núcleos que atingiram 4.1. O XFR não levou os 8 núcleos, 16 threads para 4.1. Não precisa ser exatamente todos os núcleos. Pode ser uso do núcleo. Ele pode dar um turbo em todos os núcleos ao mesmo tempo. Ele escolhe quantos núcleos vão... Ele é muito inteligente nessa parte. A parte de inteligência do Raiden não se compara com o que a gente tinha antes com o FX. Ele consegue dar o turbo em todos. Bacana. Desde que ele não tenha, por exemplo, 100% de uso. Porque aí o núcleo está usando menos. Sim. Então ele dá esse turbo para ter mais desempenho. Ele dá quando sobra para até manter a integridade do processador, manter... Não gastar energia também. Exatamente. O pessoal quer saber um pouco de APUs, né? Verdade. Tivemos algumas perguntas sobre APU. Exatamente. Tem toda essa nova linha Ryzen. A AMD, trouxe o Polaris no ano passado, né? Ryzen agora, Vega daqui a pouco. Ela está tendo toda uma reformulação. Ela mesma chamou de uma revolução do hardware, né? E como que isso vai se refletir nas APUs? Vai existir uma unificação. Não acho que o nome APU, não sei se vai ser usado nessa nova plataforma. Entendeu? Porque a gente tem uma nova nomenclatura chamada Ryzen. Claro. Faz mais sentido você manter a nova nomenclatura do que ficar adotando produtos antigos com core novo. Então talvez ele entre aí no Ryzen também, só que com algumas diferenças aí. São coisas que virão para frente, não podemos entrar em detalhes agora, mas esperem que teremos opções de APUs nessa plataforma M4. Tanto é que a maioria das placas-mães, mesmo as high-ends, elas no mínimo disponibilizam uma porta HDMI. Eu ainda não achei na minha matrix lá de placas que temos uma placa que não tem HDMI. E você estava comentando antes do vídeo que sua matrix já tem uns 80 e poucos modelos. A minha está desatualizada, eram só 83 modelos, 83 modelos diferentes. Hoje já temos mais de 100 layouts de placa. Mais 100 opções de placa-mãe que o cara pode colocar. O número de recursos trazidos pelo Ryzen, o número de parceiros que ficaram entusiasmados gerou esse número de placas. O FX demorou anos para ter uma quantidade similar. O Ryzen está vindo praticamente no lançamento com uma quantidade muito grande. Eu vou emendar aqui a pergunta então do Renan Spollon, que pediu para a gente, tem as perguntas, algumas a gente acabou até já respondendo em partes anteriores, esqueci de mencionar o pessoal. Vou fazer a partezinha das perguntas depois direitinho. Perguntou para a gente o seguinte: gostaria de saber sobre os notebooks. Tem previsão de quando começa a chegar os primeiros modelos da plataforma Ryzen? E quantos % aproximado trará de economia bateria utilizando o Ryzen? Um pedacinho eu consigo responder, porque segundo a AMD, no evento lá, o ganho de performance por watt consumido foi de 3,7 vezes. Então você imagino que isso se replique para um processador AMD que vai usar Ryzen no futuro. Ele é muito mais eficiente. Lógico, datas eu não posso falar aqui, né, gente? A gente tenta. Datas a gente não pode falar aqui. Vai que escapa. De novo, o Ryzen é o coração. O Zen, na verdade, né? Ryzen, o nome do produto, o Zen é o coração da tecnologia, é o núcleo que foi desenvolvido e ele será adotado em todos os produtos da família AMD. Também quero agradecer então ao Cláudio Alves, que disse que a maioria das perguntas ele não vai responder, então você tem razão. Tem razão, porque são 500, se ele responder 200, a maioria ele não respondeu ainda. Aliás... Matematicamente falando, ele está correto. Não, assim como disse o Radeon, que disse: espero que o staff do Adrenaline tenha lido todas as 546 perguntas feitas aqui. Quando eu fui pegar as perguntas para o programa, já tinha 700. Você mesmo falou outros dispositivos AMD, né? Falando dos notebooks. Que outros dispositivos a gente pode esperar então com esse núcleo Zen? Mini PCs... A plataforma, o processador, ele é um SoC. Então vamos colocar o que a gente tem hoje. O M4 ele foi lançado em 2016, só que ele ficou restrito às multinacionais. Tá. Essas empresas já lançaram mini PCs
com a plataforma M4 da AMD. Sim. E agora com o lançamento do Ryzen, a partir do momento que ela tiver um processador equivalente, ela já tem a plataforma, ela só faz um update de BIOS e já tem o produto à disposição pronto. Então, sim, o Excavator, o último núcleo da família Bulldozer, ele já tinha um desempenho muito bom, ele já era realmente muito mais eficiente. Quase não precisou lançar o Ryzen. Se passa. Mas a gente ganhou um leque de produtos muito grandes, produtos que aqueles dual, que normalmente você não vê com os produtos da AMD, começaram a ser desenvolvidos com processadores AMD, e agora esses produtos vão ter um update gratuito com a família Ryzen a partir do momento que o processador estiver disponível. Então a gente pode esperar muitas leque opções. maior de produtos. Falando especificamente do Brasil, a adoção no Brasil, devido às regras de produção, PPB, dependem muito do que será escolhido pelas multinacionais. Tá. Mas eles já Porque eles perceberam... quiserem trazer para cá. Exatamente, é o que eles escolhem trazer para cá. Mas eles já perceberam que a plataforma AMD está muito mais competitiva e muito mais eficiente do que já Isso foi. todo mundo percebeu. Palavras da Lisa Su, é o nosso melhor portfólio de produtos que a AMD jamais teve em toda a história. Tem duas perguntas aqui parecidas. O Marcelo Pinheiro e do Vinícius Matias Diniz, eles querem entender a diferença entre comprar um 1700X e um 1800X. É só uma diferença de frequência? Qual é a diferença dos dois produtos? Um custa $100 a mais. Além da diferença de preço, né? Além da diferença de preço, além de $100 de de diferença a mais. O que o cara espera de diferente de um modelo para o outro? Então, os dois são modelos Extreme, não tem diferença nenhuma. E, em termos de tecnologia, os dois têm as mesmas tecnologias. Então, não esperem diferenças de produto, a não ser desempenho, devido à diferença no clock. Só esses 200 MHz é o... É a diferença dele. Entendi. Progressivamente o João tá virando uma caixa falante, porque ele tá aos poucos descendo. Exatamente. Aí daqui a Parece pouco, um bigode, ó. Onde está o Wally? daqui a pouco é eu, o Raiz e uma caixa falante nessa entrevista O aqui. pessoal quer ver a caixa, minha cara, eles vêm toda semana. O Bruce Wayne comentou assim, as novinhas pira na blusa, então eu vou aproveitar que o Diego dispersou Eu sempre disperso. e fazer um swag aqui, só fazer inveja mesmo pra galera. Uma inveja tranquila, assim, sem querer ofender ninguém. Que é o que o Ryzen trouxe pra gente. É uma jaqueta que não tem nada. Ah, tá. Eu achei que você não ia mostrar essa blusa. A do Raiz Eu é mais trouxe pro maneira. Fábio, na A minha verdade. tem touca. A sua tem a touca dele tem a e o touca, símbolozão e o atrás, símbolo né? atrás é do gigante, assim. É. Eu não sei se você chegou a ver o post na home eu pus, é que eu achei essa foto no seu Twitter, você usando a jaqueta, e eu pus ela pra chamar a galera pra fazer as perguntas, e o pessoal pirou na tua O jaqueta. pessoal daí. pira na jaqueta da AMD. Na verdade, abriu um estudo dentro da AMD, a gente está pensando em abrir uma segunda linha de moda, De roupas, de né? roupas, porque foi impressionante o número de requisições de jaquetas. Você fica brincando, tem empresa de games fazendo isso aí o pessoal acredita e vai e o cobrar pessoal- depois. Não, e o pessoal tem um mau gosto ferrado, pedem do Adrena também. Querem roupas do Adrena. Mas a jaqueta é legal. Jaqueta é estilo. A jaqueta é bem legal. É estilo. Olha só, o Thiago Trujillo Toma perguntou cuidado pra pra não gente ser esfaqueado na rua usando essa jaqueta, né? pra querem roubar de você. Não, São Paulo a você gente não tá viu mais- aquela notícia do fanboy da Nvidia? Os caras que brigaram por qual placa era melhor, E pois o é. pessoal tava falando que o cara parecia contigo. Eu vi viu? no Twitter. Ó, o Thiago Trujillo Joguei para um outro alemão aí. Sai fora, sai fora. Como o brasileiro anda meio duro, qual processador AMD espera que seja o sweet spot dos brasileiros? Vai ser, então, provavelmente o 5? Olha, A linha 5? eu acredito que a linha 5, em termos de volume, vai ser muito mais agressiva do que a linha 7. E se A fosse- linha 7 acaba sendo entusiasta. Claro. Não é todo mundo que tem 399 ou 499, $300, mais do que $300 para gastar apenas Ainda no que seja processador. muito menos que $1.000, né? Ainda que seja menos que 1.000, ainda é uma pesadinho, situação pesadinho. pesado. Aí você coloca impostos em E cima. tem a placa-mãe, que o cara vai ter que comprar uma nova. Exatamente. Então, a gente espera que o Ryzen 5, o volume dele seja muito maior do que o do Ryzen 7. E se for colocar um modelo do Ryzen 5 como aquele sweet spot, aquele você pensa, eu acho Você- que a galera vai você- pirar nesse você olha aqui. pra ele e Esse diz, vai ser esse é o cara. tu mesmo. Tem os slides aí com Quer ver os modelos? Nós temos na verdade, o que foi falado no evento é o 1500X e 1600X. Um que é com Vamos 4 mostrar os núcleos dois. 8 threads, outros com 6 núcleos e 12 threads. Foram os dois que a gente sabe até agora. Todos os outros o Ryzen vai fingir que não existem. Fica Não, tranquilo. coloca o Deixa eu- slide aí. Deixa eu ver, lá vou eu procurar nas minhas fotos feias aqui. Sobe dá o aqui. famoso Não, isso aqui, tá, corte. isso aqui tá sob embargo. Esses são os dois modelos. Brilha, Gabi. O que você acha? Qual? Quem?
Então, você tem um 1600X com 6 cores, 12 threads. Ele vai ser muito interessante para o pessoal que quer mais um desempenho de CPU. São 6 cores completos com 12 threads, um nível de desempenho que não existia no mercado. O 1600X, para quem quer o máximo de desempenho, eu acho que ele vai ficar muito, mas muito convidativo. Eu sei que esse é o meu Sweet Spot, com certeza ficou convidativo para mim, tem que ver esse preço aí mais tarde. Um 1500X, ele já é 4 núcleos, 8 threads. Ele vai ser um processador muito agressivo em desempenho? Vai ser muito agressivo em desempenho. Tanto é que os clocks dele são bem altos, Sim, né? dá pra... Tá quase batendo o outro. Tá quase batendo, realmente, o clock dele bate o do Ryzen 7 de entrada. Aplicações que não usam todos os núcleos, alguns testes, logicamente, vai se segurar ali. Ele vai ter mais desempenho por causa do clock maior, não está usando todos os núcleos, né? Então, você vai ter esse tipo de diferença. Então, para games, eu acredito que eu vou ir no seu 1600X aí, vai ser... Vai ser o cara. Vai ser Joãozinho custo-benefício, galera. O palpite do Ryzen é bom, porque quando lançaram as Polaris, eu lembro que a gente conversou e você falou, olha, eu acho que a 470 vai ser alto modelo. E quando sai no Brasil, sai por um preço horrível, inflacionado, mas depois que passou essa fase meio ruim do lançamento das placas, susto. A 470 acabou parando no nosso PC de custo-benefício como o melhor PC gamer você montar. Então, quem sabe uma versão futura dele não seja com um 1600X. E não dá pra falar muito do 5 ainda, porque tem muita coisa sob embargo, mas vai ter mais modelos que aqueles dois, né? Vai ter mais opções. De novo, a gente vai ter uma ampla oferta de modelos, só deixa o tempo é o senhor de todos, só deixa o tempo caminhar aí pra gente conseguir oferecer esses produtos. Porque os Ryzen não são mais senhor. Normalmente quando o Ryzen fica muito filosófico, a gente tem que trocar de tópico, porque senão a coisa está desandando. Eu quero saber onde eu enfio os processadores, eu quero saber em qual placa, quero falar de chipsets e modelos. Então, eu fiquei preocupado. Eu direcionei na metade do caminho, sabia que vocês vão ficar preocupados. Na verdade, Diego, o dinheiro é seu, o processador é seu. Olha, faz o que você quiser. Mas vamos falar de placas. Como é o chipset? O socket a gente já sabe que é o M4. A ideia de vocês é unificar. Então as APUs, ou que não vão se chamar APUs, sei lá, vão se chamar senhoras, vão também ligar nas placas a M4. O socket está unificado. Mas eu quero entender como funcionam os chipsets no Ryzen. Então, são 3 chipsets principais. X370, B350 e o A320. Vamos começar de... X370. Vamos começar pelo X370. Do cara aí. Então, esse é o high-end. Você tem o maior número de recursos no chipset e o maior número de devices suportados. Você vai ter suporte oficialmente a multi-GPU nesse chipset devido ao número de lanes. Algumas placas vão oferecer 2 ou 3 slots PCI Express 16X. Isso é a pergunta de alguém. Cadê? É, das lanes, sim. Quem perguntou das lanes? Alguém perguntou, né? Tá aqui, o Marcos Mariano perguntou quantas lanes eles vão suportar. Exatamente. Isso vai ficar em cima do chipset? Então, são 24 lanes PCI Express 3.0 suportados diretamente pelo processador, mas o chipset te dá disponibilidade de mais algumas lanes PCI Express 2.0. Tá. No caso do X370, ele te dá mais 8 lanes PCI Express 2.0. Então, digamos que você queira montar um computador super high-end e você poderia oferecer mais portas, mais linhas PCI Express para as placas gráficas e todos os devices que não vão ter gargalo no PCI Express 2.0 você colocar em cima do chipset. Tá certo. Tá? O B350, ele tem os mesmos recursos que o X370, mas em menor quantidade. Então, em vez de 6 portas SATAs adicionando, ele adiciona 2 portas SATAs. SATA Express, em vez de 4 portas SATA Express, adiciona mais 2 portas SATA Express. Tá? E o A320 vai ser o produto de entrada, só que ele é um produto muito completo. Apesar de ele ser o produto de entrada, todas as tecnologias como NVMe, todas as últimas tecnologias... vai estar já no... Vai estar no A320. A única coisa que o A320 não tem é o USB 3.1 geração 2. Que só está presente no B350 e no X370. E no X370. 3.1 geração 2, mas geração 3.1 2. geração 1. Geração 1 já tem nativo no processador e no chipset. E overclock? Overclock. Teoricamente, a gente está falando de B350 e X370.
que são placas recomendadas, tá? Tá. Eu já vi aí uns fabricantes que vão oferecer overclock no A320. Ele é baratinho, mas ele Ele é baratinho, corajoso, mas ele é guerreiro. Ele é guerreiro. E a gente vai encontrar esses chipsets em todos os formatos? Micro TX, Mini TX? Todos os formatos. É lógico que no lançamento o pessoal se preocupou no ATX. Claro. É um produto foco deles. Mas Mini TX, padrões... X370 no Mini TX não, padrão ITX na verdade. Né? Padrão ITX, você vai ter esses modelos. Talvez o que você vai ter aí é uma variação. De novo, além desses chipsets, você tem um SoC nativo no processador. Então, para um ITX, que é uma placa super reduzida, porque eu quero 6 slots SATAs. Tem. Não faz sentido. Não vai fazer sentido. Então eu vou usar só 2 SATAs, que é o que o processador me dá. Claro. O processador entendi. já me dá 6 portas USB 3.0. 6 portas USB 3.0 é um bom número de portas. Então eu tiro o chipset, eu coloco um ativador chamado de série 300, ele é um ativador de portas do chipset interno do processador, e com esse ativador eu consigo oferecer uma plaquinha ITX super reduzida e com custo muito melhor, porque ela não tem chipset. Não precisa mais do chipset. Ah, entendi. Entendeu? Isso responde outra pergunta, que eu não lembro quem que fez, de novo. Muito obrigado a pessoa que eu não lembro quem é. O John perguntou se o XFR vai ser suportado em todos os chipsets. Isso aí. O XFR é um recurso do do processador. processador. Então, Então, todos vão ter. E então foi uma a gente acabou. E essa pergunta sobre o chipset ser integrado no processador, então perceba que algumas Elementos, lanes, algumas coisas o tecnologia. processador já tem. Aí o chipset pode adicionar mais, ou você pode não ter chipset. Então ele ficar tem com- essa característica de SoC e o Ele cara tem a- pode economizar no Exatamente. chipset. Ele tem essa característica de SoC. E é lógico que uma placa com mais recursos, o SoC não é suficiente. Você adiciona uma expansão, que é o chipset. E para uma placa que não vai ter tantos recursos, tem designs de ITX que o fabricante ele vai priorizar mais recursos. Vai colocar o Wi-Fi, vai colocar 2 portas M2 com NVMe. E mesmo ele sendo o ITX, ele vai estar cheio de recursos. Ele vai dar então um ele vai jeito. colocar um chipset Por conta, ele definiu, dele. entendi. Mas na verdade é o mercado que ele quer atingir. Não é uma limitação da AMD. Tem outro fabricante que quer atingir um outro mercado, ele vai fazer o mesmo projeto sem chipset. Faz sentido. Como alguém que tem um PC Mini TX, que é o meu caso aqui, eu fiquei bem curioso por essas placas aí. Até porque, como eu tenho um Mini TX, vocês devem imaginar que eu não estou fazendo um SLI nem um Crossfire no PC. Então eu realmente não estou precisando de muitas dock lanes. externo. Aproveitando que você comentou do suporte a 3.1 e NVMe, esses então são nativos do processador. São nativos. NVMe e 3.1 geração 2 no X300, que daí... Não, desculpa, geração Já começou a sopa de letrinha. Geração 1 é nativo do processador, geração 2 vai estar no chipset X370 Exatamente. e B350. B350? B350. Muito número, muito letra. Tá Mas fica ficando confuso. difícil. Thunderbolt 3. Consegui. Você tem que foi uma luta pra chegar até aqui. Aí, como ele tava muito cansado, ele gritou a pergunta. Thunderbolt 3! Aí cai assim. Eu não vi... eu não posso falar de uma tecnologia desenvolvida pelo concorrente, Intel. apesar dele ter liberado... Intel. Ele ter liberado essa tecnologia para uso para outros fabricantes. Eu não vi a adoção de Thunderbolt 3 em placas-mães, mesmo qualquer placa-mãe, eu não vi ainda essa placa-mãe. Não está muito difundido. Não está muito difundido. Em compensação, em notebooks, eu já vi muito Thunderbolt 3. E a AMD tem uma tecnologia chamada X-Connect, que usa o Thunderbolt 3 para você ligar uma GPU discreta, externa, no notebook. Que é uma coisa muito legal, mas eu nunca vi vendendo. Essa é a parte triste, tá? Eu tive um notebook gamer, eu gostaria muito desse sonho de conectar uma GPU externa, mas por enquanto... Em mercado brasileiro também, imposto disso acaba trazendo um produto com preço muito alto. Eu acho que se eu estivesse lá fora, eu teria um notebook com um conector desse sem problemas nenhum. Mas, de novo, é uma porta que está sendo muito usada no mercado mobile. Eu ainda não vi designs de placas-mães usando. Desktop. Mas posicionamento oficial da empresa eu não tenho ainda sobre o uso de Thunderbolt 3. Bacana, obrigado. Luiz Nogueira fez uma pergunta, eu peguei Teu porque ele é meu parente aí? parente, então, né, nepotismo. E peguei por causa da indexação, porque eu sei que você não vai poder responder muito, mas, né, vamos lá. E o Project Scorpio?
Eu não posso responder nada sobre o projeto Scorpio. Para o projeto Scorpio, mas bomba ninja. Bomba ninja. Aproveite e responde aqui então também se a Intel vai usar GPU AMD em processadores futuros. É que você pode dar a mesma resposta para os dois, entendeu? Essa é a resposta dele. Prefiro entendeu? não comentar. Prefiro não comentar. Pô, Porque o pessoal tá em cima disso, tá tendo muita especulação em cima do Scorpio, se ele vai usar Vega, não vai usar Vega, vai usar Vega, modificada no caso, que é sempre customizado por ser console. Mas aí fala oficialmente pra gente, que você não pode falar oficialmente, só pra gente... Eu não posso comentar nada sobre o projeto Scorpio. Desculpa, pessoal. E sobre os gráficos integrados na AMD na Intel dá, né? Não, também, né? Claro que não. O Heitor Bonfim, ainda naquela questão do chipset 300, ele, pelo jeito, é entusiasta de PCzinho pequeno que nem eu, ele quer saber quando que chega esses chipsets, placas com esse chipset. Esse não chipset, na real, né? Esse Schrödinger chipset aí. Tivemos opcional. Tivemos o lançamento de placas. Nós fizemos algumas reuniões com os fabricantes para eles apresentarem para o mercado deles as placas novas que seriam lançadas. Inclusive, saiu notícias aqui no Adrenaline sobre placas de Gigabyte, as ROG, MSI, que foram apresentadas. Sim. E o legal, eu assisti algumas delas ao vivo e a quantidade de perguntas sendo enviadas. Eu quero mini TX, eu quero ITX, eu quero ITX, eu quero ITX, direto para o fabricante. Foi interessante isso, porque não é uma requisição da AMD, é uma requisição dos usuários, do mercado. Então, eles estão atentos a esse tipo de necessidade. Lógico, lançamento, só tínhamos 83 designs diferentes no lançamento de placas-mães. Tá bom. Hoje já temos mais de 100. E logo essas placas estarão aí no mercado aí para atender os consumidores que querem isso. Ainda sobre a questão de chipsets e placas-mãe, o Zanin quer saber da compatibilidade do chipset B350 com SLI e Crossfire. Então aproveita e fala de todos os chipsets. Quero fazer um Crossfire, quero fazer um SLI, porque vocês não lançaram Vega, então vou ter que fazer um SLI. Isso. Que placa eu posso comprar de chipsets? Quando falamos em multi-GPU, o chipset recomendado, devido ao maior número de lanes fornecidos, é o X370. Tá. Então, essa é uma recomendação da AMD. Inclusive, a parte de certificação para SLI, se eu não me engano, acho que as placas só vão ter X370 certificadas. Entendi. Porque aí rola uma certificação aí por parte da concorrência. Do tipo, eu garanto que vai rolar. Entendi. Exatamente. Não são todas as placas que fazem multi-GPU. No Crossfire, nós somos mais abertos. Então, normalmente, a exigência é 2 portas PCI Express 16X, o conector 16X, e você consegue, mesmo que ela forneça só 2 e 8X, você consegue fazer o Crossfire. Então, não é recomendado, mas teremos algumas opções aí, gaming, de B350, com dual slot, que vão suportar o Crossfire. Entendi. É uma boa imagem pro pessoal falar que a gente é vendido, né? Usando a jaqueta do chefe. Eu comentei que a gente ia falar um pouco mais dos FX que permanecem por enquanto, né? E teve usuários querendo saber, é uma pergunta que o pessoal mandou e que a gente quer saber também. Como é que vai ficar o suporte para os modelos já lançados, para os FX? Eles podem esperar alguma novidade ou agora é só Ryzen? Novidades na plataforma Ryzen. Na plataforma FX, ela já é extremamente competitiva. Tanto é que eu acho que lá fora a distribuição por volta, 8300 por volta de $99. Então você compra um octa-core por $99. Isso preço Estados Unidos. Eu não acompanho muito os preços aqui no Brasil. E já é muito competitivo esse processador. Novidades, lançamentos nessa plataforma não. A gente tem 2 problemas nessa plataforma. O principal dele, que vai definir literalmente a vida útil dessa plataforma, é suporte à memória DDR3. Claro. Porque a memória DDR3 já está subindo de preço, a quantidade de memória oferecida no mercado já está começando a diminuir. Entendi. Então, teremos a FX 6300, mas a parte de memória, plataforma, talvez daqui a pouco fique muito caro comprar uma memória DDR3. Vale mais a pena o DDR4. A pessoa já vai escolher ir para o DDR4. Tá. E o segundo problema, que na verdade não é um problema, é a parte de desempenho. Comparado com o nicho de preço dele, o desempenho dele é muito bom, mas vocês vão ver uma diferença muito grande entre o desempenho de um FX e o desempenho de um Ryzen. Entendi. Comparar octa-core versus octa-core,
vai ser bem pesado pro FX agora. Sim. Principalmente para essa questão aí de performance por núcleo, né? Uma Faz pergunta sentido, meio faz bomba aqui sentido. para você, Alfredo, se segura aí. O Herbert Costa perguntou pra gente: vemos que a AMD tem uma grande dificuldade de entrar no mercado brasileiro porque os produtos vendidos lá fora têm um preço inferior ao do concorrente. Pode ser Intel, tá? Não tem problema. A gente deixa. Mas que chega no Brasil o valor fica igual ou superior ao concorrente. Isso é uma coisa que eu percebi. Aconteceu muito com a Polaris. Que a gente tem, a alguns momentos, o preço do lançamento dos Ryzen ficou mais próximo do modelo que eles competem com a Intel, enquanto lá fora, quando a gente comparava os preços, havia uma margenzinha um pouquinho maior. Eu queria ver o que você pode nos falar sobre esse processo de trazer e como acontece com os preços, aquela famosa magia do vezes 10, 20 ou 30, quando você compara em dólar. Vamos lá. Placa de vídeo é um processo diferente, tá? Tá. Placa de vídeo é um processo diferente. O processador, você tem os distribuidores masters. Hoje no Brasil não existem distribuidores master. Master é um distribuidor que recebe diretamente da fábrica para fazer a distribuição para os demais canais. Hoje no Brasil, todos os distribuidores compram esses processadores dos Estados Unidos. Dos Entendi. distribuidores master. dos Já aumentou a Estados Unidos. cadeia e você já imagina o que acontece. Então, não existe essa distribuição direta no Brasil. E aí tem a questão logística. Um dia, um distribuidor comprou num dólar mais caro, outro distribuidor comprou num dólar mais barato. Tem toda essa cadeia. Além disso, qual foi o meio de entrega do processador? Normalmente o processador, como ele tem um alto custo, é aéreo. São poucos os distribuidores que tentam trazer marítimo, a não ser uma super promoção, uma Black Friday, que aí ele vai encher um container para fazer aquela promoção. Mas tirando isso, pro dia a dia, é transporte aéreo, porque vale a pena. Ele é leve, ele é pequeno, não ocupa muito espaço, você consegue colocar vários processadores num avião, vale a pena. A diferença de custo não é tão agressiva. Se vocês não mandarem naquela caixa de madeira, que nem vocês fizeram comigo, que também foi transporte aéreo, Pô, eu a acho caixa que fica vazia, bem... 5 quilos. Não tem nada dentro dela. Essa caixa de madeira aí vai dar briga, porque muita gente quer essa caixa de madeira também. Interno, tá? Briga interna. A nossa tá aqui. Transforma num PC, Diego. Olha, um PC Ryzen. Só para concluir aqui. Manda. Tem toda essa parte de logística incluída e um terceiro agravante é lançamento. Então, disponibilidade não é tão grande no lançamento. Estamos resolvendo isso nas 2, 3 próximas semanas. A disponibilidade já vai ter resolvido. Então, no lançamento, talvez essa diferençazinha... Fica uma diferença. Fica essa diferençazinha, mas não é uma diferença limitadora, nem de perto isso. Entendi. Que é o que às vezes acontece com outros produtos. Então, quando eu falo diferença, dando nome aos bois, eu estou comparando, por exemplo, a questão do 1700 versus o Core i7 7700K, que ficaram mais ou menos na mesma balada. Quando a gente compara o 1800X com o 6900, 6900 custa R$5.000. Tem muita margem, entendeu? Está custando metade mais ou menos. Tá metade. Então aí nós já temos uma margem mais considerável, mas em alguns modelos a diferença não foi tão grande. Mas o Ryzen prometeu que vai ficar barato. Resumindo, pra você que não tem paciência, o Ryzen disse que vai ficar super barato, pode comprar 2. 10. Compra pra sua mãe, compra pro cachorro. Pode comprar. Vamos falar da parte hard do hardware, porque os usuários preocupa também com a resistência do processador, às vezes. Teve um usuário que eu não cheguei a separar a pergunta dele, mas ele estava meio assim preocupado com a espessura do die, se poderia entortar embaixo de um cooler grande, porque a gente ouviu falar dessa polêmica. Não, e pode falar mal do concorrente. Que daí agora ele vai falar o nome. Pode falar. Não, agora ele vai falar o nome. É super fino, aquilo lá parece uma folha. E o Renato da Luz também perguntou dos pinos mesmo, que a Lisa Su conseguiu tirar um do bolso suave sem entortar. Eu acho que é prática, mas não, fora isso... Realmente o Renato da Luz está preocupado se entorta fácil os pinos. Aparentemente ele quer carregar no bolso, que nem a Lisa Su puxou do bolso dela. Ele vai fazer a apresentação dele também, porque o pessoal tá feliz com o Ryzen. Às vezes ele quer em casa. Esse é Ryzen. Você nunca precisou levar teu processador contigo para outro lugar? É bom saber se é fácil de transportar. Pensando ali, eu tenho um processador ali que a gente poderia mostrar ali, trazer rapidinho. Eu sou muito a favor. Então faz vinheta do baixo. Estamos de volta e o Raiz ficou com inveja que a Lisa Su tira chips do bolso. Ele quer tirar um do bolso também. Esse é um chip da Furiex com memórias HBM e o tipo de conector que ele usava é chamado de BGA. É Ball Array. É uma bolinha. É um bando de bolinha. É um bando de bolinha, exatamente. É o termo técnico, tá lá no manual. Qual é a vantagem dele? Você consegue colocar ele em superfícies menores, você consegue soldar ele diretamente na placa-mãe.
E isso para dispositivos mobile, que hoje em dia a preocupação dele é ser cada vez mais fino, ou mesmo numa placa de vídeo que o sistema de refrigeração tem um espaço limitado ali pelo número de slots que ela vai ocupar, ele é muito interessante. Entendi. Você pode colocar isso numa placa-mãe, só que os contatos vão se passar do processador para a placa-mãe. São números que a AMD tem, tá? O número de RMA de processadores da AMD devido a pinos tortos para fabricantes gira em torno de 0,1%. Isso para um fabricante que tem linha de produção, então vai lá, tem uma pessoa especializada em olhar pino torto. Pegar, levantar o conectorzinho, colocar o processador, fechar a travinha, passa para o próximo passo. A linha de produção é assim. Você já viu esse cara em algum filme do Chaplin? Exatamente, você já viu esse cara em algum filme do Chaplin. O índice de RMA devido a pinos tortos é 0. Não existe RMA. Existe por causa disso. Porque tem uma pessoa especializada em fazer isso. Em compensação, na distribuição, onde o processador box ele é vendido, você tem um índice de RMA que já gira em torno de 5%. Entendeu? Então, veja só, eu tirando o pino e passando o pino da placa-mãe, eu garanto que o RMA desse cara é extremamente fácil de fazer, porque eu controlo isso. Entendi. Eu dou 3 anos de garantia para a pessoa fazer o RMA dele devido ao defeito de fabricação. A partir do momento que eu passo essa garantia para o fabricante da placa-mãe, eu estou colocando o fabricante da placa-mãe na mesma situação que eu estou. Então, para o usuário comercial, para essa linha de produtos, o encapsulamento é exatamente o mesmo que o FM2 Plus. Inclusive, se a pessoa tem um antigo Wraith Cooler, que ele comprou com FX, e quiser usar essa solução térmica com o novo Ryzen, ele comprou um 1700X que veio sem cooler, ele quer usar o cooler da AMD que ele já tinha, ele pode usar. Entendeu? Ele vai colocar o encapsulamento, as distâncias entre o chip, mudou o desenho do socket, mas não mudou a distância das garras onde você prendia o cooler. Então você usa aquele mesmo cooler sem problemas nenhum. Outra coisa, como ele usa o mesmo encapsulamento do FM2 Plus, e a base dele tem que ter suporte aos pinos, então você literalmente apoia o processador sobre uma base fixa. Você não tem o problema de entortar o processador devido à pressão. Toda vez que o Raiz manda indiretas é para Intel, tá? Todas as vezes. Quando ele fala, não, meu RMA é muito menor, é porque é menor que da Intel. Quando ele fala que não entorta, ele tá falando que a Intel entorta. É para concorrente. Só para vocês que não estão acompanhando. Meu processador não entorta. Meu processador não entorta. Simples assim. Apesar disso, Renato da Luz, eu não recomendo você carregar no bolso um processador. Nunca. Apesar de Não tudo recomendo. isso, eu não recomendo, porque ainda mais se for uma jaqueta que nem essa que a AMD deu, os pininhos vão prender nos tecidos, vai começar a puxar os fios e capaz de estragar a sua jaqueta. Mas uma coisa, o Renato comentou, os pinos estão mais sensíveis, porque é o mesmo espaço que você tinha comparado com a M3, FM2 Plus, é o mesmo espaço. Sim. E você aumentou o número de pinos. Eram Eram 941, finos. agora são 1.331 pinos. Então eles são Então mais eles fininhos. ficaram mais finos. Tomar Por mais favor, cuidado. mais cuidado. Mas se você fizer o manuseio correto, você não vai ter problema nenhum. E eu também não sei o que o pessoal cisma muito com pino de processador, que, cara, só mexe, sei lá, 2 vezes na vida. Você põe, pronto, fica lá, não mexe mais, cara. A gente já entortou muito mais pino de placa-mãe aqui no Adrena do que pino de processador. Isso, porque a gente você mexe faz o tempo todo. Porque você faz review de vários processadores, você tem que trocar. E infelizmente os pinos da placa-mãe ficam lá. E aí eu jogo no chão ainda por cima. Então... Joga no chão. Aí a perguntinha aqui não quer calar. Quantos pinos você já conseguiu desentortar de placa-mãe? Olha, O Fábio é um puta desentortador de pino. não, Olha. melhor desentortador de pino do Brasil. Mande sua placa para Não manda. O pessoal vive perguntando se a gente... Não manda. Que a gente não devolve. Mas de tempos em tempos tá ele lá com uma lupa. Várias salvas. O processador, tá bom, não sei se você tem o esquema da lapiseira 07, né? Coloca uma lapiseira, vai ali, desentorta. Não, Já desentortou algum? Opa! Opa! A gente vai passar o endereço do Raiz para vocês mandarem o seu processador torto. Não, isso daí, eu desentorto o pino de processador desde antes de trabalhar na AMD. Desculpa, gente. Acho que na entrevista eles até falaram, Tó, desentorta aí. Pré-requisito para entrar na AMD, né? entrevista. Não, beleza, tô gostando de você, É agora muito desentorta aí. simples você fazer esse tipo de técnica
com pino no processador. Eu quero ver fazer isso com a placa-mãe. Não, mas é mais difícil. Hardware, É definitivamente mais difícil. muito mais difícil. Agora, já que você começou a falar sobre isso, traz aí o Noctua aí, vamos falar de resfriamento. Opa! Tá aqui um Noctua pra M4, esse aqui é um Nui 12. Ele só perde pros nomes de monitores de um outro fabricante. Sim, meu Deus, gente. Então tá, a gente tá com o Nuis IS2S AM4. CM4. O que muda então? Eu tenho aí um sistema já AMD, eu vou conseguir usar meu sistema de resfriamento do AM3, do FM2, como é que vai funcionar? 2 etapas. Um cooler box, vou usar o Wraith Cooler como referência. Tá. Ele usa as garras da placa-mãe. Uhum. A distância dos pinos daquela garra mudou, mas a distância do clips aqui, onde você prendia, não mudou. Então, você tinha um cooler antigo que usava aquele clips, você vai usar esse cooler antigo na plataforma M4. Eu já fiz esse teste, funciona maravilhosamente bem. Vários coolers você pega lá, literalmente encaixou, prendeu o clips, Ficou. tá funcionando. Só que o número de pinos do processador aumentou muito, aumentou o número de lanes internas, linhas internas de conexão na placa-mãe, e aí a distância dos furos teve que ser redimensionada para atender essas novas linhas que estão agora presentes no processador. Sim. Em resumo, se você tem um water cooler ou um cooler high-end que usa uma base proprietária, ele manda para você uma base. Sim, aquela que você tem que desmontar. Você tem que desmontar a placa-mãe muitas vezes, se o seu gabinete não tiver aquele suporte por trás. Que tem um Desmonta a placa-mãe para montar. Boca ali. Como é que eu montei o modelo? É Sai ridiculamente todo grande. sujo de graxa. O cara sai... É o V8, né? É o V8. É o V8. Cara, é assim. Meu motor tem grande. menos resfriamento que o carro. É um V8. É um É um V8. V8. Literalmente. Tá, e aí o V8 do João não vai dar pra pôr no Ryzen. Mais ou menos. Olha lá. E aí Não que vem tá com o gambiarra. detalhe. Os fabricantes, muitos fabricantes, inclusive no Brasil, o V8 é da Cooler Master. Aham, Cooler Master mesmo já. A Cooler Master já anunciou que você vai enviar a nota fiscal da placa-mãe do processador. Tá guardadinha? Duvido. Não, da nova, da M4. Tá. Ok. O que ele acabou de comprar. Tá, a placa tá, beleza. A Ele placa comprou, mãe, ok. ele mandou o processador da placa, a nota fiscal do processador, mandou a nota fiscal da placa-mãe, e aí eu acho que a nota fiscal do cooler também vai entrar, não lembro agora, Tá, no possivelmente. possivelmente vai entrar também. E aí você manda essa informação digitalmente para Cooler Master, eles vão te enviar esse novo Um kitzinho básico esse ali. novo kitzinho compatível com a M4 de graça. Eu acho... Na faixa. Só paga o frete. Só paga o frete. No caso da Cooler Master. Acho que essa questão dos coolers das terceiras vai depender delas, né? Exatamente. De como que elas vão... Se tem a possibilidade de adaptar. Exato. O Noctua também avisou que ia fazer isso de forma gratuita. Eu não sei como que é o processo deles para o Brasil, mas eles mundialmente avisaram que iam fazer Espero que isso. sim, porque de forma Noctua não é gratuita. baratinho, não. E aí tem que ver com a parte de distribuição. Quem distribui Noctua, como ele vai fazer isso. Particularmente eu não tenho um contato com esse distribuidor, não sei. Mas não vai ser complicado então, Mas resumindo. todos os fabricantes eles vão oferecer uma solução compatível com a M4. Pelo menos os mais responsa, né? Pelo menos eles. Os mais responsa. Porque... É uma classificação que a gente tem aqui no Adreno, a gente tem uma tabelinha, a gente vai publicar um conteúdo ali, Benchmark. responsa e não responsa. Benchmarks importantes. Os benchmarks importantes dos Essa aí lendários. bombou. Falando em Aliás, benchmarks importantes, então acho que vamos já encerrar, acho que já conseguimos perguntar tudo que falando em benchmarks importantes, a gente tem um monte para fazer ali. Exatamente, nós temos... esse vídeo está sendo gravado antes de 2 de março, nós estamos viajando no tempo, neste exato na verdade, momento. nesse momento que vocês estão assistindo, já tem as análises para clicar. Exatamente. Né, Diego? Eu espero que tenha feito. Esse vídeo, quando esse vídeo ir pro ar, a minha intenção é que tenha também pelo menos mais um vídeo ainda sobre isso, e também vai estar lá no Adrenaline as análises do 1800X e do 1700X. Se tudo der certo na outra sala ao lado, enquanto a gente grava aqui, vai ter análise desses dois modelos. Estou ansioso para ver os Ryzen 5, que acho que esses são os caras que quem quer montar um PC Gamer tem que ficar de olho. Esse aí que entra no Segundo orçamento. trimestre, a AMD vai mandar, confirmado, pra gente, certeza.
Diz que não, Ryzen. Ouse dizer que não. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Muito obrigado por vir até aqui, senhor Alfredo Reis. Um grande salve para a presença do... Legal que ele falou que vai deixar com a gente isso aqui já. Eu adorei esse chipzinho aqui HBM, vai ser muito bom para os vídeos do Adrenaline. Cara, agradecendo aqui pelo seu tempo, Alfredo Reisen. Te agradeço a sua presença aqui, acho que pôde dar uma esclarecida bastante nas dúvidas dos usuários, teve bastante a participação deles, o pessoal tá realmente querendo saber tudo sobre o Ryzen. Obrigado por quem mandou perguntas. Sim. Desculpas que a gente não incluiu, porque são 700. E vocês podem assinar o canal para acompanhar os nossos conteúdos. Toda sexta-feira tem videocast ao vivo e de vez em quando saem esses vídeos de entrevista surpresa com coisa que está indexando muito e dando muitas views. É porque a gente vive disso. Eu como views no café da manhã. Então vocês assinando o nosso canal no YouTube, vocês são notificados se o YouTube resolver dar esses novos conteúdos, mas também acompanha o site, adrenaline.com.br, onde vai ter a análise dos processadores que o Diego estava comentando e tudo que vier pela frente. Sempre que o Raiz passar aqui, a gente Clica vai gravar aqui, algo. clica aqui. Clica ali. Então a gente não aponta porque depois o Thiago fica bravo, que tem que pôr onde a gente Ele tem que apontou. pôr onde a gente apontou e Vai a gente ter na nunca aponta pro descrição. mesmo lugar. Ah, entendi. Vai Foi mal, ter na Thiago. descrição do vídeo. Vai ter na descrição do vídeo. Beleza, então? Quer mandar um abraço, Raiz? Pra mãe, pro pai, pra... Só um amo ela pra Fabiana, Oh, Nicole, que coraçãozinho. belezinha. Tô longe de casa faz tempo. Mas tá em vai Floripa. rolar uma sessão emocional agora. Vai, rolar uma Raiz. sessão Tá emocional ficando bom, aqui. continua. Traz elas aí pra participar da próxima entrevista, tranquilo. A gente, Verdade. né? Vocês iam amar uma criança de 2 anos e meio passeando nesses Não, desafios não. aqui. Tem muito pulando. pino pra entortar A nessa gente dá o processador na mãozinha dela assim, vai lá, brinca. E normalmente quando a gente fica assim, que é hora de terminar o vídeo. Galera, um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera.